Fala galera, Will Viana na área. Cara, queria agradecer a todos vocês pela paciência de estar aguardando a gente retornar aqui ao YouTube. Nossa, gravei, a gente ficou quase um mês sem gravar por conta de demandas que surgiram mesmo. Nós não esperávamos que já iriam explodir logo assim tão rápido. Nós tivemos que nos organizar dentro de um 80-20. Eu posso gravar até uma aula sobre isso, o que é um 80-20, como que você aplica isso na tua vida, na gestão da tua empresa, mas a gente teve que fazer isso para conseguir se adaptar e se enquadrar dentro das demandas que surgiram. O que significa isso? É que eu vou concentrar a minha atenção naquilo que está me trazendo um retorno aí a médio, curto prazo para sustentação, né? Para que a empresa seja financeiramente sustentável. Então a Eagle One, ela galgou alguns degraus nesses últimos seu último mês, na verdade. Então, e a gente está de volta, né? Estamos de volta no YouTube e agora com outros equipamentos. Você vê que a iluminação já está diferente, coloração e etc. A gente está evoluindo e trabalhando para se desenvolver cada vez mais, para aumentar a qualidade por vocês, né, cara? Para que vocês recebam a informação da melhor forma possível, com o melhor conteúdo possível. E a gente vai voltar falando de um outro assunto, saindo do digital e falando de um assunto que é um dos meus favoritos, que é de perfil comportamental, tá? Eu vim falando sobre isso no Instagram, para quem me segue lá sabe do que eu tô falando. Quase que 100% das pessoas que assistem os vídeos sabem que a gente fala sobre esse assunto, que me acompanham lá. Quase 100% das pessoas que assistem os vídeos me acompanham no Instagram, então eles sabem exatamente do que eu tô falando. Então, perfil comportamental, eu deixei uma opção para vocês, para saber qual perfil vocês queriam falar. E o perfil vencedor, a princípio, o primeiro que a gente vai falar, por coincidência, é o dominante. Acho que é o perfil mais popular e eu vou falar disso aqui no vídeo. Porque que ele é mais popular e ele não é, na verdade, tão interessante assim quanto todo mundo gosta de ser ou gostaria de ser. Ok? Fica comigo até o final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. Tá? E deixa o like. Não esquece de já deixar o like. Vai rodar uma vinheta agora. Valeu. Tá tendo na sua... Beleza, galera. Bom, eu tô aqui do meu lado com a ficha técnica do que é o perfil dominante. Quem é esse ser humano? Mas antes de falar sobre esse perfil, eu gostaria de dizer o porquê que é tão importante e como isso foi importante conhecer esses perfis mais a fundo, entender como eles são, como eles pensam. Por que isso foi tão importante na minha vida e para minha inteligência social como um todo? A primeira coisa que eu vou te dizer é que, cara, foi muito relevante para mim na época. Isso já faz cerca de 8 anos a primeira vez que eu me deparei com esse conteúdo em uma formação de 1 ano da Adigo Consultores, tá? Foi uma formação antroposófica e a formação se chamava assim, Líderes Facilitadores de Processo Decisório. E eu não fazia ideia de que eu ia me deparar. Esse curso foi a indicação de um executivo da época, que já era tipo uma espécie de mentor meu na área de humanas. Foi, cara, mentor e coaching assim, de grandes executivos, como coach da Sony, diretores da Sony, da Petrobras. Mano, o cara era sinistro. Ele já deve estar hoje no 8º livro publicado. E ele me indicou e falou, cara, faz esse curso, que ele vai ser bem interessante para você, pro teu perfil, você vai entender porque quando estiver lá. Cara, o curso era uma imersão, foram várias imersões ao longo de 1 ano, e a gente passava 4 dias isolados sem ir para casa, já dormia e acordava com aquela mesma galera, ou seja, era para um autodesenvolvimento intenso e um conhecimento intenso também dessa coisa da inteligência social, de você saber a que grupo você pertence e como que você interage com isso. Então, por que isso foi importante? Cara, velho, eu ocupava um cargo de comunicação na época, eu era executivo de comunicação da holding do grupo JCA e eu precisava me comunicar com todo tipo de pessoa. O grupo JCA, ele tem atualmente acho que umas 14 empresas de ônibus, dentre elas a 1001, a Cometa Catarinense. E nessa época nós tínhamos mais de 10 mil funcionários e em estados diferentes, ou seja, a Cometa estava em São Paulo, isso eu estou falando das 3 maiores, mas elas se subdividem, né? Então, a Cometa a gente tinha em São Paulo, a Catarinense lá no sul e a gente tinha a 1001 aqui, eram as 3 maiores e só elas já constituíam aí
cerca de 70% do quadro de funcionários, onde esses 70%, 80% eram motoristas. Eu falei, cara, como que eu vou me comunicar a questões importantes até, que era a minha demanda, era criar e desenvolver uma comunicação que funcionasse para motorista de ônibus e assim, coisas importantes, tipo, velho, mudança de plano de carreira, ou seja, como que eles seriam promovidos, é isso que eu quero dizer quando eu falo de mudança de plano de carreira. Mudança de plano de saúde, super delicado o assunto, aumentos, promoções, enfim, cara, uma série de coisas que a holding mudou e era meu papel pensar na melhor forma de comunicar esse público. E aí você precisa entender muito de gente quando você vai trabalhar com um público tão variado, de diferentes escalas e em diferentes estados. E, cara, foi muito importante para minha inteligência no geral, tá? Para minha vida pessoal, para meu networking, começar a entender exatamente com quem eu estava falando, sabe? Para você negociar, para você interagir, para você criar um bom network. Você que está interessado em se desenvolver, você precisa saber com quem você está falando e identificar isso com rapidez. E esses 4 perfis comportamentais, eles não são o que eu odeio, um rótulo, né? Ah, fulano é isso, então lógico que ele é assim. Não, tá? Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que não é, né? Não é assim. Cara, você vai ter coisas que são muito latentes na pessoa e você vai ter outras coisas que são mais equilibradas. Tudo depende do nível de conhecimento que essa pessoa tem para se desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Se eu conheço alguém que é dominante, que é o que a gente vai falar aqui, essa pessoa que é dominante, ele pode ser tão bem desenvolvido, humanamente falando, né? Ele tem a inteligência social dele tão bem desenvolvida, que as partes que seriam um problema para ele, hoje estão controladas, estão mais desenvolvidas. Estamos falando de um ser humano. Algumas pessoas que eu apliquei esse teste falam assim, mas essa parte eu não sou, mas isso aqui eu não sou. Gente, isso aqui não é horóscopo. Pelo contrário, ele é muito preciso, muito científico. No entanto, você precisa levar em consideração que nós estamos falando de um ser humano. E um ser humano, cada pessoa tem uma história, uma característica diferente. Existem coisas que aconteceram na sua vida, na minha, que são únicas. E que não tem como eu colocar um rótulo. E a outra coisa que a gente precisa entender sobre isso é que ele é um quadrante, né? Tem 4 aspectos sobre isso. E esse quadrante tem uma variação, ninguém é só uma coisa, você tem um índice mais alto. Tanto é que quando a gente aplica o teste na minha mentoria, a gente tem o quê? Gráficos que apresentam o percentual que você tem de cada perfil comportamental. E aí tem um que predomina sobre os 4. Então você tem que levar em consideração que você, na verdade, tem características de todos. E você pode desenvolver e evoluir para que isso seja equilibrado. Por que foi importante para mim? Porque eu sei qual é o meu perfil comportamental, mas eu preciso equilibrá-lo. Eu preciso entender qual é a minha melhor forma de me comunicar, como eu me comunico com pares, com pessoas que são iguais a mim e como eu me comunico. E aqui é nesse naipe, tá? O relatório que eu tenho aqui, a ficha técnica que eu tenho aqui, apresenta exatamente isso. Isso é uma parte do que a gente entrega na mentoria, mas eu não vou ler toda a ficha técnica aqui. Eu vou tentar explicar da forma mais sucinta possível e mais clara para que vocês entendam como é esse perfil dominante. Mas qual é o ideal? É você fazer o teste. Um teste supervisionado para que ele não fique com uma tendência de ser, né? Tipo, eu quero muito ser isso aqui, então eu vou responder isso aqui, isso aqui, isso aí. Não funciona desse jeito, até porque você está se auto-sabotando. Mas o ser humano tem um pouco essa mania, você corre esse risco. Ok? Então, resumindo, por que é importante? Para todas as minhas relações. Para minha comunicação foi muito importante. Para eu pensar o meu planejamento de comunicação na época foi importante. E até hoje eu uso esse conhecimento. Eu olho para alguém, depois que eu aprendi cada perfil e a gente exercitou isso no curso. Eu olho para alguém hoje e falo, mano, esse fulano aqui, ele tem esse perfil aqui e ele precisa disso e disso, disso, para que eu me comunique com ele de uma forma mais eficaz, uma forma mais eficaz e correta, né? Porque eficaz e correto não são sinônimos. Então, assim, de uma forma mais correta, tipo, mano, preciso acertar isso aqui, porque essa pessoa precisa desenvolver determinada coisa, X coisa, e é exatamente isso que vocês vão aprender. Quando você entende como a pessoa pensa, como ela se comunica, por que ela se comporta dessa forma, você começa a falar assim, já sei aonde eu tô pisando, né? Sabe aquele desconfiômetro que você precisa ligar? Então, é exatamente disso que eu tô falando.
você vai saber com quem você está falando, com quem você está lidando, se você vai saber se essa pessoa está querendo dominar o ambiente da reunião, por que ela está agindo daquela forma e como você consegue persuadi-la a alguma coisa que você precisa fazer. Tá? Lembrando que persuasão não é manipulação. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu já tive inúmeras confusões com clientes por causa disso. Eles falam, mas eu não quero ficar na internet fazendo... Gente, persuasão é bom. O que ele não sabia, o que vocês talvez não saibam, é que persuasão é uma coisa boa, não é manipulação, não é historinha de coachzinho de bosta, ou, sei lá, pastor, padre, seja o que for, que usa de informações para manipular. É quando você tem um propósito puro, único e objetivo. E aí você pega esse propósito e usa a persuasão para levar as pessoas para um bom caminho. Cara, a própria Bíblia é lotada de copy. Aliás, a Bíblia inteira é uma copy, ela trabalha com persuasão. Jesus foi altamente persuasivo em tudo que ele fez, apesar de não ter convencido todo mundo. Por quê? Porque ele não manipulava, ele persuadia aqueles que queriam crescer, aqueles que queriam a salvação. Então, assim, você pode ser um veículo de persuasão e a gente tem que desassociar persuasão de desassociar mesmo, pegar persuasão e desassociar de manipulação, da ideia. Quando a gente fala isso, já tem muita gente ativando o gatilho mental e fazendo assim, essa palavra aqui não é boa. É igual quando a gente fala Bíblia, o pessoal já fica meio assim, igreja, a pessoa, pastor, as pessoas não ativam o negócio no cérebro. Às vezes você escuta uma palavra, quando você vai ver, a sensação que você tem já é uma toxina negativa que o cérebro libera. Isso acontece muito por conta da religião, mas o assunto aqui não é esse. Dominante, característica geral do cara, ele é direto, tá? O cara que é dominante, ele é direto, ele é impulsivo e ele é um trabalhador compulsivo, velho. Ele trabalha muito, ele se dedica, ele mergulha na parada. Você conhece alguém assim? Já começa a pensar assim, se eu me pareço, quem eu conheço que se enquadra nessa característica? O cara é impulsivo, ele é direto naquilo que ele fala, ele é um cara que não fica rodeando muito, ele vai lá e fala, olha, cara, eu acho que você devia fazer isso aqui tá errado. Vocês conhecem alguém assim? Eu acho que alguém vai ficar apontando muito dedo pra minha cara durante esse vídeo. Mas é mais ou menos por aí. Eu já fiz o teste e eu tenho os meus resultados aqui. Vamos lá. Cara, o que move um dominante, cara? O que move ele? Qual é a motivação que ele tem, né? O que faz ele agir? O que faz ele ir pra frente, cara? A gente vai falar muito aqui, ó, de poder. Ele quer ter poder. Ele quer ter controle. Ele quer ser o melhor. Ele quer entregar resultados. Saca? Você nunca vai ver alguém dominante assim, nem aí para como vai ser o resultado das coisas. Uma das coisas muito latentes é exatamente isso, né? Cara, eu quero ter poder. Ah, mas isso é ruim. Falar assim, mas ter poder é ruim, né? Essa coisa de querer ter poder. Gente, vamos crescer. Que acho que uma coisa que o ser humano precisa muito é crescer e entender o significado real das palavras. Quem detém poder hoje consegue realizar o que precisa ser realizado. Eu tenho poder para ter sucesso, eu tenho poder para ajudar número X de pessoas, eu tenho hoje poder suficiente para alimentar 5.000 famílias com cesta básica. O que define uma palavra de ser boa ou ruim não é o histórico que nós temos no nosso país, infelizmente, ou nas nossas vidas. Nós temos associado na nossa mente a ideia de que quem tem poder são pessoas ruins, de quem tem dinheiro, quer ter dinheiro, que ser rico é ruim, é estranho. A gente não consegue lidar bem com isso. Nós precisamos nos livrar dessa mentalidade medíocre de que essas palavras, sucesso, poder, vida abundante, né, de olhar para alguém que chegou até lá e falar assim, ah, mas isso aí é fulano, não, isso aí é história. Cara, tem muita gente que fala muita besteira sobre pessoas que eu conheço que têm sucesso e nunca pararam sequer para conhecer a história dessa pessoa, sabe? Então ter poder não é ruim, tá? Não é uma coisa ruim e o dominante, o cara que tem essa característica, esse auto-D, ele tem esse desejo, esse anseio, ele é motivado por ter poder. Por quê? Porque ele é realizador, cara. O dominante, ele tem uma outra característica muito interessante e eu vou falar isso sobre todos os perfis, porque eu vou falar até qual é a postura física e algumas coisas que ele faz. Por exemplo, o dominante ele está sempre olhando para frente, sempre olhando para cima. Ele está sempre olhando nos olhos das pessoas quando está conversando com elas. Sabe aquela pessoa que você olha e ele parece estar com fogo no olho, mano? Saca? Tipo, mano, esse cara é diferente, esse maluco aí é realizador.
A gente se depara com várias pessoas assim na nossa vida e não se dá conta de que isso, na verdade, é um perfil comportamental estudado, analisado, e essa pessoa pode e tem meios de se comunicar com ela, e como você faz para extrair e persuadi-la e mover. Cara, tem várias técnicas, várias paradas que, de novo, não é manipulação, gente, é inteligência social. Se nós abríssemos um pouco a mente, esse cara aqui, ó, eu recomendo pra caramba, não sei se vai focar aqui, ó, pra quem tá aqui. Napoleon Hill, velho, que monstro. E ele foi coach de presidente dos Estados Unidos, foi mentor, né? Cara muito inteligente, autor de diversos livros incríveis. Ele fala muito sobre isso, né? Basicamente aqui é a ciência do sucesso. Ele vai comentando algumas coisas muito interessantes e dentre elas está a inteligência social. Nós precisamos nos acostumar a ser inteligentes, socialmente falando. Nós precisamos entender que persuasão é diferente de manipulação. Que eu conhecer o outro, entender qual é o perfil do outro, pode me trazer e trazer para o outro inúmeros benefícios. Qual é a melhor relação? É a relação do ganha-ganha. E se eu sou persuasivo bastante para criar e desenvolver uma relação onde todos ganham, onde há o bem comum, cara, essa é a melhor relação que tem e eu não tenho a menor dúvida disso. Ok? Cara, a necessidade básica do dominador, é controle. Ele realmente gosta de ter as coisas dentro do controle dele. Ah, mas isso quer dizer o quê? Porque você falou que ele é impulsivo. Exato. Ele não é muito focado em controlar processos mínimos, sabe? Ficar focado muito em detalhes. Ah, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser... Não. Ele tem controle do resultado final. O controle dele está associado a essa aquisição de poder, a esse foco de chegar e falar assim, mano, eu quero fazer a entrega final, velho. A gente vai fazer essa entrega, seja como for, saca? Tipo, essa meta vai ser batida e superada. Esse é o dominador, ele quer ter controle da circunstância para que ele consiga atingir esse propósito. Lembrando que isso não é necessariamente ruim, desde que as suas vontades, o seu sonho, né, o que ele manifesta seja puro, seja o que ele realmente quer fazer para o bem de todos, para o bem maior. Quando o cara está focado num propósito individualista e egoísta, obviamente a gente vai ter problemas sérios com esse perfil e ele precisa tratar outras questões aí em terapia. Mas essa característica bem aplicada é muito poderosa, muito útil, assim como todas as outras três. Vocês vão perceber ao longo desses vídeos que não existe uma característica que seja melhor que a outra. Cara, todas as quatro são altamente necessárias e importantes, até porque o dominante, ele não faria nada se ele não tivesse nada para dominar. Não é verdade? Absolutamente ninguém para gerir uma equipe, ninguém faz nada sozinho, muito menos o dominante. Ele tem falhas graves dentro das características dele, que ele precisa de melhoria, que o incapacitam para realizar algo sozinho, apesar de você começar a ler e achar assim, mano, ele quer ser o melhor, não significa que ele seja. Essa é uma das motivações dele, tem aqui na ficha técnica. Uma das motivações dele é querer ser o melhor. Isso não é uma coisa positiva nesse aspecto. Agora, quando um dominante fala para si mesmo, como eu falo para mim, eu preciso ser melhor do que eu mesmo, eu preciso honrar os meus compromissos comigo mesmo, eu preciso evoluir acima de mim todos os dias e acordar. Quando ele bota uma competição contra ele mesmo, aí esse cara, mano, cola com um maluco desse que vai dar bom, saca? Tipo, esse cara sabe o que tá fazendo. Agora, quando ele ainda tá atrasado na mentalidade e ele não percebeu, cara, eu sou um dominante, eu tenho a tendência de querer ser melhor. Então o que eu vou fazer? Vou ser melhor que eu mesmo. A minha melhor versão sempre vai ser a melhor que eu puder de mim mesmo. Nunca melhor do que ninguém, tá? E porque isso não existe. Nós somos altamente iguais. O que nos diferencia é exatamente essa mentalidade. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, galera, como que eu identifico? Quando eu olho assim, que características eu preciso observar nesse cara? Bom, eu já falei sobre o olhar. Uma outra coisa muito interessante é a pisada. Tipo, como que esse cara pisa, sabe? Tipo, mano, ele tem uma pisada forte. Essa pisada forte faz bastante diferença. Você observa como ele pisa, cara. Isso é muito louco. Porque cada um deles tem uma forma de caminhar. Então, se você olhar, cada perfil tem uma forma. E o dominante, ele tem essa característica de pisada forte. A outra coisa também é o tom de voz. Geralmente ele tem um tom de voz muito forte, muito contundente naquilo que ele apresenta. Numa reunião, esse cara, você vai identificar ele no seguinte: ele vai sempre falar sobre assuntos
que interessam a ele só. Ele não vai ficar focado no assunto que interessa a todo mundo, tá? Então, assim, os assuntos que são de interesse dele, você vai perceber uma prioridade maior, uma atenção maior dele nesse aspecto. Um outro ponto também é que ele vai tentar levar a reunião a uma posição onde ele sempre se destaque, um assunto ou algo que vai trazer destaque para ele. Lembrando que você tem dois tipos de pessoas, as pessoas que sabem qual é o seu perfil comportamental e aí elas se alertam, cara, eu estou fazendo isso aqui é errado. E aí você faz gestão, você começa a hackear a tua própria mente, saca? E falar, não, isso aqui é errado. Nesse aspecto é errado, eu preciso converter isso para uma coisa boa X. Então, cara, você tem esse cara e você tem o cara que não desenvolveu ainda. E é por isso que eu falei, isso não engessa você. Quando você descobre qual é o teu perfil, você fala, essas características aqui eu quero, essas aqui eu vou trabalhar para reduzir e eliminar. Então, por isso que é importante, você traz um autoconhecimento tão profundo, você fala, cara, olha só, realmente eu estava em tal lugar e eu fiz isso e a minha motivação real foi essa aqui. E cada perfil comportamental tem uma motivação específica, saca?